que ofertar. Pastor, eu quero ofertar. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo de número 12. Giane, um beijo, querida. Gênesis 12. O versículo de número 1. Olha o que vai dizer. Um texto muito conhecido, da qual o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Senhor Deus, em nome de Jesus, é diante da tua presença que nós estamos. Fala conosco, Pai, de uma maneira simples, porém poderosa, para que possamos entender o que o Senhor quer comunicar conosco nesses dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Queridos, esse texto que eu li é um texto muito conhecido, um texto que revela o chamado de Deus para a vida de Abrão. Quando nós ouvimos falar de Abrão ou Abraão, nós vamos entender que ele tinha uma família. Se a gente estudar sobre a história dessa família, nós vamos descobrir que o nome do seu pai era Terá. Nós vamos descobrir que esse pai tinha um direcionamento de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Mas houve um episódio trágico. Ele perdeu um filho chamado Arã. E agora, no meio dessa viagem, ele paralisa. Num lugar que deveria ser um lugar de passagem, se torna um lugar permanente na vida dele. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Lugares que deveriam ser de passagem se tornam permanentes na nossa vida. Palavras que deveriam ser passageiras e a gente eliminar do nosso coração, acabam se tornando permanentes e se tornando sentenças sobre a nossa vida, nos paralisando e impedindo o que Deus quer fazer. Terá, ele tinha um objetivo: chegar em Canaã, e Canaã fala de uma terra de promessas, fala de um lugar de provisão, fala da plenitude de Deus. Mas naquele lugar que deveria ser um lugar de passagem, ele começa a fundar as suas estacas. Aquele lugar era o lugar onde muitas pessoas paravam para dormir. E ali ele é fundado a cidade de Harã. Ali, por conta de idas e vindas de tantas pessoas, acaba sendo um ponto de idolatria, um ponto de comércio. E agora Deus olha para a vida de Terá. Eu imagino Deus tentando chamar a atenção dele, mas ele não entendendo, porque estava vivendo um luto permanente. E agora, num determinado momento, antes que as próximas gerações se percam, Deus chama Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que a gente precisa entender ao examinar esse texto: Abrão não tinha problema com seu pai ou com a sua família. Abrão não estava fugindo dos problemas. Olha, eu não me dou bem com a minha família, eu quero mais é que eles fiquem para lá e eu vou para cá. Abrão estava bem resolvido com a sua família. Abrão não estava saindo revoltado dali, sem ter as coisas resolvidas. Muitas vezes a gente está na nossa vida sem resolver as coisas e quer viver algo novo, deixando coisas sem ser resolvidas para trás. Ali estava bem resolvido. Só que agora Deus estava chamando ele para quê? Para viver algo novo na direção de Deus.
A segunda coisa que nós precisamos entender, que cada um que está aqui foi atraído para a presença de Deus, e o Senhor te chamou, o Senhor está te chamando. Então olha para alguém que está do seu lado e diga assim: se você não entendeu, o Senhor te chamou, e não é para ser mais o mesmo, é algo novo. Eu poderia entrar em vários aspectos, vários direcionamentos diante dessa palavra, mas eu quero ser bem específico, porque esse texto é um texto muito pontual, falando de um chamado de Deus sobre a nossa vida. Deus chamou eu e você para uma grande obra, só que ao longo do trajeto, do processo, da caminhada de Abrão com Deus, aconteceu muitas coisas. E é natural que diante da nossa vida, da nossa caminhada com Deus, muitas coisas acontecem. Mas muitas dessas coisas a gente não consegue entender. E eu quero trazer um discernimento muito importante desse tempo que nós temos vivido no ministério. Existem duas perguntas, muitas vezes, que ficam encucadas no coração de quem está aliançado a um ministério, de quem tem um chamado à obra de Deus. A primeira pergunta: por que Deus permite nos afastar de algumas pessoas? Quantas pessoas Deus permitiu você se afastar? Quantas pessoas Deus direcionou para você: olha, não é mais esse seu tempo, você precisa se afastar? E detalhe, Deus não estava dizendo a Abraão: não tenha mais ligações com seu pai, com a sua família, ignore eles, abandone eles, não era isso. Deus estava querendo dizer a Abraão: se desligue da cultura, da tradição, se desligue desse ambiente que paralisou a tua vida, e vá para a terra onde eu te mostrarei. Ele não estava dizendo: deixa de honrar o teu pai, mas ele estava dizendo: oi, eu tenho algo novo para fazer na sua vida, mas se você ficar paralisado, você jamais vai desfrutar do que eu tenho para a sua vida. Diga assim: uau! Por que Deus permite que a gente se afaste de algumas pessoas? E a segunda pergunta: por que Deus permite que pessoas se afastem de nós ao longo da nossa caminhada? Meu Deus, pastor, eu aceitei Jesus e eram tantas pessoas, hoje essa aqui não está mais, aquela não está mais, hoje aquele lá, hoje Deus me direcionou, eu não posso mais estar perto daquele, e assim por diante. Queridos, viver o chamado de Deus é entender que nós vamos enfrentar perdas. Viver o chamado de Deus é entender que nós vamos ter que renunciar, muitas vezes, a nossa vontade, muitas vezes a nossa comodidade. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. É difícil seguir, mas leva aonde? A salvação. Para você estar vivendo hoje o evangelho verdadeiro de Cristo, houve muitas renúncias, houve perdas. E se não está sendo dessa forma, alguma coisa está errada. Oh, pastor, eu quero vir para Jesus para ser isso, ser aquilo. Não, querido, você tem que vir para Jesus, para que Deus seja em você. E quando você permite Deus ser em você, já não é mais o que você quer, já não é mais o que você pensa, acha ou sente, é a direção de Deus. E a direção de Deus, no primeiro momento, você não vai entender, você tem que obedecer. Não queira entender as coisas no primeiro momento, obedeça. O problema é que a gente espera ainda entender para depois obedecer. Na matemática de Deus não funciona dessa forma. Ah, não, eu só vou obedecer se Deus fizer isso, se Deus me... Não, querido. Ou você obedece, ou você jamais vai desfrutar. Não tem outra escolha. Não existe esse evangelho, querido, olha, vou saciar a tua alma, vou fazer isso, e é do teu jeitinho aí, não. Viver o evangelho do Senhor envolve renúncias.
Envolve você entender que você no meio da caminhada vai conhecer pessoas, mas tem pessoas que não vão permanecer do seu lado. E nós vamos entender isso. Por que Deus permite nos afastar de algumas pessoas? As duas perguntas podem estar relacionadas também aos nossos erros. Pessoas se afastam de nós porque nós erramos. E nós precisamos assumir os erros. O problema, diga assim, o problema não é errar. O problema é permanecer no erro. O problema não é errar. O problema é permanecer no erro. Davi errou, mas não permaneceu no erro. Deus sonda a intenção do meu e do seu coração. E se a intenção do seu coração for verdadeira diante de Deus, em submissão a Deus, ainda que você erre, Deus vai consertar o percurso no meio do caminho, se você se permitir andar em obediência. Houve um momento no reinado de Davi que Davi quis construir o templo a Deus, em honra a Deus. E Davi consulta o profeta de Deus, um homem de Deus chamado Natã. E Natã diz: olha, Davi, faz tudo o que está no teu coração. A intenção do profeta não foi se aproveitar, não foi dar um aconselhamento errado. Foi dar uma direção, faz o que está no teu coração. Porém, naquela noite o profeta já não dormiu. E Deus diz: olha, não é Davi que vai construir o templo. Quem vai construir o templo é Salomão, seu filho. Porque de Davi é um homem muito sanguinário, matou muita gente, escorreu muito sangue sobre as suas mãos. Mas ele vai fazer parte do processo, ele será um investidor. E aí Natã vai lá no outro dia: Davi, ei, olha cara, não é tu não. Então não tem problema errar, o problema é permanecer aonde? No erro, quando Deus nos mostra uma verdade e a gente não obedece diante dessa verdade. Agora preste atenção, Deus é muito específico com Abrão. Sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para a terra onde eu te mostrarei. Por que Deus permite nos afastarmos de algumas pessoas? Diga assim, primeiro, para gerar oportunidade de conhecer verdadeiramente a Deus. Você quer conhecer verdadeiramente a Deus? Você vai ter que se afastar de algumas pessoas. Eu tocava na noite, querido, 30 anos eu andei do meu jeito. Mas o dia que eu entendi que o Senhor estava me chamando, a primeira posição que eu tive que fazer era sentar com os meus melhores amigos e dizer: olha gente, o problema não é vocês, o problema sou eu. Eu não consigo estar com vocês e não beber. Eu não consigo estar com vocês e não fazer isso e aquilo. Eu não sei dizer não. E se vocês são meus amigos, vocês vão entender que eu preciso me conhecer. E esse é um processo que eu quero conhecer a Deus. E eu vou para a igreja. Alguns entenderam, outros riram, outros jamais falaram comigo. Ou você escolhe agradar a homens ou agradar a Deus. Não tem como ficar em cima do muro e viver a plenitude e os planos de Deus para a sua vida. Você pode viver até muito bem nessa terra, mas jamais conhecer o propósito de Deus sobre a sua vida. A segunda coisa que Deus permite nos afastarmos de algumas pessoas, diga assim, é para gerar oportunidade de conhecer o nosso propósito de vida. Abraão só pôde conhecer o seu propósito de vida depois de se afastar de quem? De determinadas pessoas que estavam prejudicando o que Deus ia fazer na sua vida.
Irmãos, você que é solteiro, você que está desesperado, homem, mulher, não adianta você querer procurar alguém que não está disposto a viver o Evangelho de Cristo se você estiver, porque essa pessoa só vai te afastar do caminho. Em 15 anos de conversão, eu já vi muito lobo entrar dentro da igreja. E sabe o que o lobo faz? Ele não come a lã, ele come as vísceras, ele come a carne da ovelha. Ele quebra o pescoço. Tem muita gente que vai entrando assim dentro das igrejas, querido, simplesmente para se alimentar da sua carnalidade, das suas fraquezas. A terceira coisa que Deus permite a gente se afastar de algumas pessoas, diga assim, é para viver a prosperidade divina. Você pode ganhar muito dinheiro nessa terra, mas não viver a prosperidade divina. A prosperidade divina é Deus abrindo porta onde não tem, é Deus te dando direção onde você não sabe nem como fazer, é Deus trazendo as coisas na tua mão. Ouviu? Essa semana eu vi um testemunho de alguém que disse assim: como Deus vai abençoando a gente quando a gente faz algo para a igreja ou para Ele sem esperar algo em troca, né? Por que algumas coisas nós não desfrutamos? Porque a gente faz com segundas intenções. Com Deus não tem segundas intenções, é uma intenção correta, é uma intenção de integridade. Ou você está no caminho, ou você está fora, ou você está no trilho, ou você está desgovernado. Se você estiver no trilho, você pode até andar mais lento. Às vezes falta lenha. E Deus vai preparando momentos para a gente começar a incendiar, e aquela força motriz vier sobre nós, e a gente avançar. Pastor, então por que Deus permitiu Abraão sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela? Primeiro, para que ele conhecesse verdadeiramente a Deus. Ele estava rodeado de outros deuses. Ele estava rodeado de tantas coisas. Tem momentos que Deus vai te colocar num deserto, querido, porque você está rodeado de muita coisa. Tem momento que Deus vai colocar um particular só você e Ele. Ouviu, Giane? Por isso foi aquele tempo ali em Marrocos que você tentava acesso com a gente aqui e nem conseguia, porque era o teu particular com Deus. Por quê, pastor? Porque Deus quer nos ensinar a confiar somente nele. Amizades podem ser muito legais, querido, mas elas duram tempo. Muitas amizades são formadas na base de interesses. Muitas amizades são formadas na base do momento. Pastor, tu está me dizendo para não ter amigo? Não, você tem que ter amigos. Você tem que ser amigo. Mas seja um amigo íntegro. Seja um amigo verdadeiro. Seja um amigo que não tem segundas intenções. Seja um amigo que você se atrai pelo mesmo propósito. Pastor, a primeira pergunta o Senhor respondeu. Deus afastou Abraão para que ele vivesse verdadeiramente e conhecesse a Deus, para que ele conhecesse o propósito que Deus tinha na vida dele e para que ele desfrutasse a provisão divina. Queridos, Abraão foi um homem poderoso sobre a terra, um homem muito rico, que não se deixou levar pelas riquezas. O dinheiro, o poder, jamais tirou Abraão do trilho. Tem gente que, se Deus abrir uma porta de negócio e ganhar muito dinheiro, se perde. Então, se você está esperando que Deus abra uma porta,
Você primeiro precisa se converter verdadeiramente e sondar, examinar toda a intenção do seu coração, porque se não for verdadeira, Deus não vai fazer. Então faça do seu jeito, mas não espere de Deus. Agora preste atenção nisso. Abraão sai da terra, sai da parentela, mas ele leva quem? Quem? Oh, só tem esse lado da igreja. Quem? E esse lado? Irmãos, sabe qual é o problema? Tudo que o diabo quer, diga isso, tudo que o diabo quer, é nos paralisar pelas escolhas dos outros. Tudo que o diabo quer é nos paralisar pelas escolhas dos outros. Seu pai e sua mãe fizeram escolhas. Não significa que essas escolhas você tem que seguir. Você é responsável pelas suas escolhas. Ou você reproduz o que viveu na infância, ou você faz uma remissão e conserta, usando o modelo correto que é a palavra de Deus. Tudo que o diabo queria era paralisar Abraão aonde? Na escolha que o seu pai fez. Vou ficar aqui, não quero mais saber de nada. É mais ou menos assim, eu não preciso mais de igreja. Eu não preciso mais nada disso. Eu não preciso mais de pastor. Eu não preciso mais de ninguém. Porque eu tenho a minha fé em Deus e ela é absoluta. E eu sou mais eu. E Deus fala diretamente comigo. Querido, Deus pode falar diretamente com muitas pessoas. Deus falava face a face com Moisés. Mas quando Deus quis direcionar Moisés, ele levantou quem? Num determinado momento, Jetro, o sogro. Jetro vai lá e diz: olha, o que tu estás fazendo? Tu vai te matar, não é bom. Só que Moisés podia dar ouvido à direção de Jetro, ou dizer para Jetro: não, cara, quem é tu para falar comigo? Porque Deus fala face a face comigo. Por isso que uma das marcas de um homem e de uma mulher de Deus é falar menos de si e mais do Senhor. Segundo, é ser humilde. Pessoas que ficam arrotando, vomitando. Eu sou isso, eu faço aquilo. À espera sempre de um elogio. Vigie. Porque um homem, uma mulher de Deus, gerado em Deus, ele tem a afirmação do alto. Jesus não precisava da afirmação de pessoas. Certo dia Jesus pergunta: Pedro, o que estão falando de mim? Jesus não estava preocupado que as pessoas estavam falando dele, porque ele sabia. Jesus queria ouvir da voz de Pedro o que estava no coração dele. Era mais ou menos assim: Pedro, eu conheço Josué. Josué, Pedro, andou no meio do povo no deserto. Josué servia a Moisés. Josué estava lado a lado à tenda quando Moisés entrava para falar comigo nos céus. Josué ouvia a murmuração do povo. Josué ouvia a queixa do povo. Josué ouvia as pessoas falar mal de Moisés. Mas Josué não se corrompeu. Josué servia Moisés. E quando Moisés entrava na tenda do encontro, ele ficava lá na porta da tenda, ouvindo Deus ministrar ao coração de Moisés. Pedro, era mais ou menos isso. Eu sei o que o povo fala de mim. E aí
Pedro vai dizendo, eles falam que tu é profeta, que tu é isso, que tu é aquilo. E aí ele faz a segunda pergunta, mas e tu? Quem dizes que eu sou? Jesus estava preocupado o seguinte, se aquilo que eu estou fazendo, se aquilo que eu estou ensinando não estiver gerando efeito na tua vida, eu tenho que rever algumas coisas. E aí Pedro olha para Jesus e diz, ei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, ei, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Uma ligação perfeita. Preste atenção nisso. Deus dá uma palavra para Abraão, sai da tua terra. Abraão agora faz o quê? Ele leva Ló junto. Ele gera uma oportunidade para levar Ló. O pai de Abraão faz uma escolha. O que o diabo queria? Prender Abraão naquela escolha. Querido, tome cuidado com as escolhas das pessoas. Faça você as suas escolhas diante de Deus. Toma cuidado com aconselhamentos. Toma cuidado com profetas dessa geração. Porque a maior profecia continua sendo a Bíblia. Pastor, tu está dizendo que Deus não levanta homens, não levanta mulheres para profetizar, levanta. Mas a gente deve examinar antes de sair fazendo escolhas, decisões ou deixar entrar para o coração. A igreja está muito na alma, emoções. Deus falou comigo, Deus não faz desse jeito. Deixa eu jogar um balde de água fria na sua vida. O que está gritando muitas vezes aí dentro é a sua alma, a minha alma. Para Deus falar, querido, é joelho no chão, é oração, é entender o que o Senhor está querendo com aquilo. Agora preste atenção. Abraão leva quem? Ló. Aí a história você já conhece, eu não vou entrar porque eu não tenho tempo. Ló vai caminhando com Abraão, Deus vai prosperando muito os dois, mas chega num determinado momento que acontece o seguinte: os dois estavam tão ricos, tão poderosos, que a terra não podia sustentar para dar alimento ao rebanho, ao gado. E agora os pastores deles começam o quê? Brigar. Vem Abraão como um pacificador, como um homem de Deus, e diz, olha Ló, não convém que a gente brigue, a gente é irmão. Faz o seguinte, cara, escolhe a tua direção. Porque se tu for para cá, eu vou para lá, para que não tenha mais briga. Abraão não estava dizendo, olha Ló, eu não quero mais tu andando comigo. Abraão estava simplesmente dizendo, nós estamos se perdendo. E precisamos definir aqui onde está o coração de cada um. Porque falar de Deus não significa que servimos o mesmo Deus. Prova isso, pastor, te provo. Moisés e Arão. Quando Moisés sobe o monte, ele deixa como líder quem? Arão. Moisés demora para descer no monte. O que Arão faz? Olha para o ouro, brinco, pulseira. E o povo começa a se queixar, dai-nos um Deus, porque o Deus de Abraão nos abandonou. E aí o que ele faz? Ele monta um bezerro de ouro. Os dois falavam de Deus, mas o Deus do coração de Arão naquele momento estava voltado ao quê? Ao que se via, às riquezas. Tem muita gente confundindo esse Deus com prosperidade financeira. Tem muita gente vivendo de aparência. Deixa eu te falar, as aparências enganam. Eu vou te provar isso. A terra deu tanto, os dois estavam tão ricos que a terra não suportava. E Abraão estava dizendo o seguinte, cara, faz a tua escolha que eu quero ver onde está o teu coração. E Ló faz o seguinte, ele vê as planícies do Jordão. A Bíblia diz que era como se fosse o jardim de Deus. Tem muita gente olhando para a direção errada, achando que é o jardim de Deus e não é. Não é. Querido, não siga o fluxo dessa nação. Tem muita gente falando de Deus aí, mostrando um caminho que não é.
Pastor, está dizendo que Deus não quer prosperar, Deus não quer fazer a gente abençoar financeiramente? Quer, desde que a motivação seja correta. A motivação de Ló: eu quero crescer mais ainda, eu quero prosperar mais ainda. Irmão, tem que ter limite. Deus colocou limites para o ser humano. Você pode crescer, você pode ser um homem mais poderoso da terra, mas tem que ter um propósito. Não é simplesmente para você dizer que é alguém, ou para mostrar que você é alguém, ou para dizer: olha, Deus fez isso comigo. Deus não precisa, querido, que a gente fique mostrando o que Ele fez. Quando Ele quer revelar, Ele mesmo revela. Agora escuta o que eu estou te falando, que é poderoso demais para a sua vida no mês de agosto e para todo o resto da sua vida. O que Ló faz? Ele escolhe o caminho de Sodoma, de Gomorra, da região do Jordão, porque ali havia poços, ali havia muita coisa. Ele se deslumbrou: lá é a direção de Deus para a minha vida, lá é o melhor de Deus para a minha vida. E aí o que acontece? Ele vai. Só que agora Deus fala com Abraão e posiciona ele novamente. Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Onde tu for, eu irei contigo. Irmão, tudo que nós precisamos é Deus olhar para nós e dizer: cara, não importa para onde tu for, eu vou contigo. Pastor, mas agora eu mudei de emprego. Não importa. Importa se Deus for contigo. Pastor, agora eu mudei de igreja. Não importa. Importa se Deus for contigo. O problema é que tem muita gente querendo mudar e Deus não está indo com ele. Tem muita gente que quer fazer as coisas na sua força, olhando nos seus olhos, e Deus está dizendo: eu não posso ir contigo. Porque não é essa a direção que eu tenho para a tua vida. Mas se tu fizer essa escolha, então eu permito. Você está entendendo? Não importa onde você estiver. Não importa, eu vou para uma igreja grande que tem 5.000, 10.000 membros, porque eu quero dizer que essa igreja que eu vou. Não importa. Se Deus quiser te revelar ao mundo, querido, Ele pode te revelar lá no seu quarto. Você pode nunca ter sido conhecido em lugar nenhum. E Deus faz, Ele sopra. Agora o problema é se a motivação ela é correta. Escuta isso. Por que Deus permite que algumas pessoas se afastem de nós? Deus poderia ou não poderia ter impedido Ló de se afastar? Sim ou não? Meu Deus, Ló é uma bênção. Ló ajuda Abraão. Poderia ter permitido? Poderia, mas Deus não fez. Por quê? Diga assim: primeiro, pessoas se afastam das nossas vidas quando estamos na direção de Deus. Tem gente que vai se afastar da sua vida porque você está levando ela para um caminho errado. Mas se você estiver no caminho de Deus, Deus afasta algumas pessoas para corrigir os erros da caminhada. Quando Deus chama Abraão, Ele leva quem? Ele leva quem? Ele leva Ló. É comum no início da caminhada do nosso ministério, pastor, a gente se aliançar com pessoas erradas por conta do medo. Será que Deus está comigo? É comum a gente se aliançar com gente que está concordando com aquilo. Mas muitos conflitos e confusões na nossa vida surgem por pessoas erradas que não eram para estar ali, que você mesmo colocou no seu barco. Pessoas que foram colocadas em lugares que não deveriam estar. Deus não chamou Ló para aquilo. Chamou quem? Abraão. Pastor, quer dizer que Deus não tinha uma obra com Ló? Tinha. Talvez Ló tinha que esperar o seu chamado. O problema é que a gente quer viver muitas vezes o chamado do outro. E por querer viver o chamado do outro sem a autorização de Deus, nós vamos prosperar por um tempo, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos ser reconhecidos, vamos ser até influentes. Mas chegará o tempo que perderemos tudo. É bíblico. Escuta isso que é muito sério, irmãos.
Ló faz o quê? Ele segue o seu caminho. Ló passa agora por 3 situações. Primeiro, houve uma guerra, ele é levado como escravo. Só que agora Abraão se sente responsável por quem? Pelo sobrinho, levei junto, agora tem que resolver. Ele vai lá e luta por uma batalha que não era dele. Quantas batalhas você está lutando por se sentir responsável por alguém que você não é? Segundo, Abraão liberta ele da escravidão. Ló tem uma oportunidade de voltar a seguir o seu tio, porque o seu tio andava com Deus e ele viu Deus agindo na vida do tio. Mas ele faz o quê? Continua na mesma. Você acha que Deus tem pena de você? Quantas oportunidades ele já gerou, mas você muitas vezes continua na mesma. Deus não vai fazer nada. Segundo, agora, Abraão está naquele lado, Deus diz que vai destruir a cidade. Deus envia anjos para direcionar quem? Ló, foge daí, cara, depressa e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ele até segue um caminho, mas depois de fugir e a terra ser destruída, em nenhum momento ele decide voltar a caminhar com quem? Com o tio. Ele vai viver numa região chamada Zoar, e ele perde tudo. Lá na frente ele engravida das 2 filhas, que eram virgens, mas não eram puras. Olha a consequência, querido, de a gente querer viver o chamado do outro. Olha a consequência para as próximas gerações. Pastor, por que Deus permite algumas pessoas se afastar da gente? Diga assim, para nos humilhar. Primeiro, era para quê? Para corrigir os erros da caminhada. Era Deus dizendo, Abraão, tu precisa confiar somente em mim, não é em Ló. Eu vou te abençoar, tendo Ló, tendo não tem. Às vezes a gente pensa o seguinte, não, Deus só vai fazer isso se eu tiver aquele cliente. Deus só vai fazer isso no meu negócio se eu não perder aquele cliente, porque se eu perder aquele cliente, eu vou falir. Irmão, a sua confiança está em Deus ou está em quem? Ah, se aquele irmão que dizima sair da igreja, a igreja vai parar. Irmão, onde é que está a nossa confiança? Ou você é fiel com Deus ou você não é. A minha aliança é com Deus, a sua aliança tem que ser com o Senhor, e se ela for verdadeira, é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que te prospera, é o Senhor que te dá vitória no meio das batalhas. Pastor, por que Deus permite algumas pessoas sair? Diga assim, para nos humilhar. Porque tem partidas na nossa vida que faz pensar o seguinte, Silvia, eu fracassei. Eu estou falando para a Silvia porque ela está anotando tudo. Existe processo na nossa vida que pessoas saem, que a gente pensa assim, eu errei, eu fracassei. Imagina Abraão pensando agora, meu sobrinho escolheu outro caminho. Será que eu estou desviado? Será que eu estou perdido? Onde eu errei? E Deus estava dizendo, Abraão, eu vou te humilhar. Eu vou deixar tu ter esse sentimento para você se lidar com isso, porque você tem se sentido responsável por Ló. Eu sou responsável por ele. Às vezes nós queremos fazer o trabalho de Deus, querido, não faça. Seja apenas instrumento, porque é no meio da humilhação que Deus prova o nosso coração. Escuta isso, que é muito sério. Ló tinha abandonado ou não tinha? Tinha ou não tinha? Fez a sua escolha ou não fez? Abraão tinha tudo para dizer o seguinte, quando Ló estava escravo: bem que ele merece. Eu quero mais é que ele fique escravo mesmo, porque não quis mais andar comigo. Ele fez isso? Não. Querida, é num momento quando alguém te abandona que Deus vai provar o teu coração. É no momento quando alguém diz não para você que Deus vai provar o teu coração, que Deus vai ministrar aquilo que é e aquilo que não é para a sua vida. Pastor, por que Deus permite algumas pessoas se afastar da nossa vida? Diga assim, para não nos deixarmos
para não nos deixarmos sermos influenciados por coisas erradas. Ló estava sendo influenciado pelas riquezas. Deus estava dizendo: Abraão, eu vou permitir esse cara sair, porque o teu coração não pode se corromper com isso. Eu não te chamei para isso, mas eu vou te prosperar. Por que Deus permite algumas pessoas se afastarem das nossas vidas? Diga assim: por não entendermos o discernimento de espírito e perder as oportunidades. Ló perdeu as oportunidades. Por que Deus permite algumas pessoas se afastarem das nossas vidas? Diga assim: porque não se arrepende das suas más condutas. Quantas pessoas que um pastor direciona e a pessoa não se arrepende dos seus pecados, da sua má conduta, e ela quer seguir do seu jeito, e Deus diz: então eu permito, saia. Quantas pessoas vão passar pela sua vida que você vai tentar segurar, e Deus está dizendo: ei, deixe ir. Por que Deus permite que algumas pessoas se afastem da nossa vida? Diga assim: porque não fazem parte do nosso destino. Abraão teve que lidar com as perdas e continuar sendo uma bênção. Como você lida com as perdas? Se Deus hoje tirar algumas coisas de perto de você, como você vai lidar? Se hoje você perder tudo financeiramente, como estará o seu coração com Deus? Se hoje você passar por processos como Jó passou, como estará o seu coração com Deus? Se hoje Deus te levar para uma nação onde você for perseguido por seguir a Cristo, como estará o seu coração com Deus? Se hoje no Brasil nós formos proibidos de cultuar a Deus, como estará a sua aliança com Ele? Se hoje alguém colocar uma arma na sua cabeça, negue a Jesus, você perderia a sua vida para encontrar a Ele? Quem é você? Querido, tudo que o diabo quer é nos paralisar. Tudo que o diabo quer é que você fique olhando para as perdas e deixe de desfrutar aquilo que Deus está fazendo. Às vezes a gente, sabe, fica triste. Eu queria que aquela pessoa estivesse perto de mim. Eu queria que isso tivesse assim. Eu queria que aquilo tivesse aqui. Ei, querido, queira o que Deus tem para a sua vida. Quando você fica olhando para a vida dos outros, querido, você deixa de desfrutar o propósito que Deus tem na sua vida. Se alegre com a vitória dos outros, mas diga: Deus trabalha na minha. Diga: eu não quero ser nada o que Deus não tem para mim. Eu não quero ter nada daquilo que Deus não tem para a minha vida. Mas eu não quero ter um olhar errado para aquilo que Deus tem na vida do outro. O que é para o outro, é para o outro. Se Deus quer te fazer um homem poderoso, rico e próspero, que Ele faça. E que eu seja muito feliz em ver o teu propósito se cumprir. Se Deus quiser te fazer famosa, que Ele faça. E que eu seja feliz com o propósito que Deus quer cumprir. Se Deus quiser me esconder, eu nunca ser conhecido, mas Ele ser engrandecido, é isso que eu quero para mim. Porque se a minha aliança estiver com o Senhor e a sua estiver com Ele, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Pessoas podem vir de um lado, elas fugirão por outro, porque o Senhor guerreará em favor de você. Ele continua dando ordens aos seus anjos em favor da igreja.
Você está com medo de quê? Você está com medo da economia? Você está com medo de pessoas se afastarem? Irmão, a minha oração nessa manhã é para que você viva o sobrenatural de Deus. Se Deus te chamou para ser um vendedor, querido, tenha a motivação correta e que você seja melhor. Oh, pastor, eu quero ser maior do que os outros. Não, seja o melhor. Seja o melhor naquilo que você faz. Mas talvez o seu melhor é limitado. Vá até onde Deus te permitir. Não queira ter a vida de ninguém. Tenha a sua vida em Cristo. Eu quero te convidar nessa manhã a se colocar de pé. Os ministros que vão estar preparando a ceia, vem e toma o teu lugar aqui. a minha oração é que tudo aquilo que está aparente na sua vida, que está te atraindo com os teus olhos, os olhos carnais, sejam abortados do seu coração, da sua mente. Que você venha seguir realmente a direção de Deus. Que você não venha se perder no meio daquilo que Deus abriu como oportunidade para a sua vida. Deus não te deu algo para te perder. Deus não abriu uma oportunidade para te perder. Deus, Ele abriu uma porta para que você e a sua casa venham servi-lo, para que você e a sua casa venham conhecê-lo, para que você e a sua casa venham viver a prosperidade do Senhor. O seu plano e o universo estremece. O leão rugiu do trono. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que não pertence à minha vida, desde pessoas que estão no meu lado, mas que não devem estar ali, eu permito que o Senhor a afaste. Eu permito hoje que o Senhor atraia para a minha vida toda pessoa que for para o cumprimento do meu propósito. Que sejam os Judas, que sejam os Pedros, eu permito, para que a tua vontade se cumpra na minha vida. Não permita que eu me desvie dos teus caminhos. Sonda o meu coração. E se você achar, Senhor, qualquer desvio de caráter, de conduta ou de direcionamento, eu te dou liberdade de me alertar, de chamar a minha atenção e guiar o meu coração para te seguir, para te servir. Eu profetizo sobre a minha própria vida, sobre a minha própria família, que tudo aquilo que tu tens para fazer através da minha vida venha se cumprir. O que não for para mim, eu excluo agora no governo do Espírito. Eu te dou liberdade de governar sobre a minha vida. Talvez até aqui eu tentei governar, eu tentei agir do meu jeito, mas a partir de agora eu firmo a minha aliança com o Senhor. Não importando para onde eu for, o que importa é se o Senhor for comigo. Eu te peço, me conduza todos os dias à tua direção, todos os dias ao teu propósito, todos os dias a tua prosperidade, porque a minha confiança está no Senhor, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro agora: demônios, principados, potestades,
vocês não têm autoridade sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus filhos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor, o governo sobre eles é do Senhor, e eu farei a minha parte em nome de Jesus. E a Adore a bênção Ele. se derrame até 1000 gerações. Ei! Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Você vai sair do seu lugar. Sua Você vai pegar o presença pão, te vai pegar o acompanhe. E vai voltar para o seu lugar. Façam 2 filas. Você que pertence ao corpo de Cristo, sai do seu lugar, mas vem adorando ao Senhor. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada. Vem e dizendo: Deus, eu quero viver o meu teu propósito. riso. Deus, eu quero Teu viver os teus choro sonhos. é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. É contigo. Nos libertamos de tudo aquilo que nos aprisiona, É contigo. em nome de Jesus. É por ti, é contigo. Coloca É por diante de ti. nós aqueles que o Senhor tem, Ah, aqueles que precisam voltar, que voltem. Voltem enquanto há oportunidade. Ei, você que precisa voltar, que Deus está falando com você, volte. Volte para a direção do Senhor e não da sua alma. que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família Teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás. Você que está na por internet, diante, em teu lado. se você precisa voltar, volte enquanto é tempo. O É Senhor te chama. contigo, é por ti, é contigo. E de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Dona Olívia, receba o toque do Senhor no seu coração aí pela internet. Irmã Marlete, receba o toque do Senhor aí pela internet. Dona Zilda, receba o toque do Senhor aí pela internet. Fernandão, Cris, receba um toque do Senhor aí pela internet. Cláudia, receba o toque do Senhor aí pela internet. Fabi, receba o toque do Senhor aí pela internet. Então nos leva A sala do trono mostra Cláudio, tua Annelise, receba o toque do beleza. Senhor aí pela internet. Quero ver tua face, Deus, nos leva à sala do trono. Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lucionice, Me Cíntia, receba um toque do Senhor pela leva à internet. sala do trono.
mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Felipe, Dani, receba E o o toque do que Senhor pela é que internet. os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Sara, receba o toque do Senhor pela internet. Que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. E o que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Ele é Deus Jesus. está falando com pessoas pela internet. Volte, volte, volte ao seu chamado. Santo, Deus poderoso. Ele é Jesus. Santo, Santo, Deus poderoso. Juliano, Gi, Arthur, Vitória, Santo, sejam tocados pelo Senhor aí pela internet. Santo, Deus poderoso. Não há Euclides, Bruna, crianças, sejam tocados pelo Senhor pela internet. outro Santo, Deus poderoso. Não há outro. Não há outro Marcos 10, sejam tocados por Deus aí pela internet. És Santo, Santo. Não há outro igual. Só Briane, tu Marcos, sejam tocados és pela internet. santo. Lucas, Amanda, sejam tocados pela internet. Não há outro igual. Só tu és santo. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há Outro igual, só tu és santo. Douglas, Maquele, sejam tocados pelo Senhor e seus filhos aí pela internet. Há uma ligação direta. Só tu és santo, santo. Não há outro, não há outro. Não há outro igual. Só tu és santo, santo. Não há outro igual. Só tu és santo, Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba o renovo. Receba o renovo da parte do Senhor. O Senhor te posiciona nessa manhã. Eu irei contigo. Eu irei contigo para onde você for. Desde que as suas escolhas sejam pautadas em mim. Não se mova pela
pelo dinheiro. Não se mova pela fama. Não se mova por oportunidades erradas. Sim, eu te escolhi. Eu sou o Deus da sua vida. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia, aleluia, E o aleluia, que aleluia. é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo. e o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Fogo, Neemias, fogo, E o que Neemias, é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Haverão muitos jovens, diz o Senhor. Haverão O que muitos é jovens, que os adolescentes se anjos formarão, veem, serão que grandes os homens, fazem porque a tua se oração tem chego prostrar? diante de mim, diz o Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Alemanha, Alemanha, Que é Alemanha, que os Alemanha, anjos Alemanha, veem, Alemanha. que os fazem se prostrar? Ouviu, O que missionário? é que Ouviu, os missionário? anjos veem? Tenho eu preparado o esposo para a tua vida. Sim, tu és minha. Que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos Eu quero aqui na frente, veem? todo aquele que tem um chamado missionário, pode vir. Vem, vem. E o que O Senhor vai liberar coisas aqui. Os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que Você que tem um os chamado anjos missionário, vem pra frente. que os fazem cantar santo. E o que é que os anjos Vem. vêm, Vem. que os fazem se Ei. prostrar. E o que Tá é vendo por que não que veio os ainda? anjos veem, Porque Deus tem o esposo preparado para ti. e o que é que os Ah. anjos veem, Ei! Não, fazem não, 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 se não, não, prostrar. não, não. Aqui, E ó. o que é que os anjos veem, Ei. que os fazem cantar santo. Aleluia. O Senhor os tirou de lugares de morte. Sim, se vocês entenderem um tempo, eu os enviarei, diz o Senhor. Eu os enviarei. Santo, Ah. Deus poderoso, Santo, Santo. Senhor, em obediência à tua palavra. Carlinhos, Evelyn, vem pra cá também. Vocês têm um chamado missionário. Tu acha que eu me esqueço, diz o Senhor, Carlos? Lia, Alessio, vem. O Senhor já tem enviado vocês em lugares, vocês sabem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro por essas vidas que estão aqui agora, Pai, liberando no governo do Espírito aquilo que Tu queres fazer nessa manhã. Tu és um Deus que não se limita à economia, não se limita à cultura, à tradição, à familiaridade, à tradição. Tu és um Deus de poder. Pai, atrai as pessoas corretas para cada uma dessas vidas. Afaste tudo aquilo que não pertence a elas, tudo aquilo que possa impedir o cumprimento do Teu propósito. Senhor, aqui estão homens e mulheres que estão declarando publicamente o discernir de um chamado missionário.
Envia-os, Senhor, para cumprir a tua obra a partir da sua casa, a partir do seu bairro, a partir da sua cidade. Levanta homens e mulheres dessa geração que não abandonarão a sua aliança contigo. Levanta os remanescentes, Senhor. Tu não precisa de muitos, tu precisa apenas homens e mulheres posicionados para o cumprimento da tua obra. Que não haja impedimento algum para aquilo que tu queres fazer sobre esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Diga: eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, pegue o pão. Senhor, nós reconhecemos o teu sacrifício na cruz do Calvário. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós nos alimentamos do pão da tua presença. Reafirmamos hoje, Senhor, a nossa aliança contigo. Obrigado por perdoar os nossos pecados e que possamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, aqueles que nos machucam. Nós os liberamos ao Senhor, para que o Senhor faça a tua obra na vida de cada um e que cada um venha viver o seu propósito. Não me permita, Senhor, viver o propósito que não é o que tu tens para a minha vida. Não me permita andar numa identidade que não é a que tu tens para a minha vida. Não me permita, Senhor, direcionar a tua igreja numa direção que não é a qual tu tens para a tua vida. Eu declaro uma aliança perpétua contigo nessa manhã, em nome de Jesus. Coma do pão. Aleluia. E ele ergueu o cálice depois de ter ceado e disse: esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue que é derramado em favor de vós. Tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós queremos, Pai, reafirmar a nossa aliança contigo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito obrigado. Nós te amamos, Senhor, e declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ajuda a conduzir os nossos filhos. Nos ajuda a ser uma bênção, Senhor, na vida de tantas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Beba. E terminando de ceiar, eles glorificavam. Aleluia. Para nós finalizarmos, eu quero chamar aqui, vem cá, André, Danúbia, Letícia, Dirlene e Letícia. Nós já vamos orar e encerrar, amém? Aleluia. Se tem alguém que queira congregar conosco nesse ministério e ainda não foi apresentado, eu te convido a subir no altar. Aqui está essa família que estão conosco há muito tempo. O André, a Dirlene, a Letícia, que vai casar. Amém? Aprove o Senhor eles virem morar aqui, num bairro próximo de Ituporanga. Eu chamo de bairro, mas é uma cidade de Aurora, bairro da Santa Teresa, né? Mas eu já digo que é de Ituporanga. Amém? Eles que são obreiros lá em Rio do Sul estão vindo congregar aqui e auxiliar na obra aqui também. Então quero que vocês recebam com muito carinho. Amém? Aplauda o Senhor. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Diga seu nome. Alex. Patrícia. Alguém está forçando vocês a congregar nesse ministério? Não. Amém. Você recebe eles em nome de Jesus. Tem um chamado missionário. Diga seu nome. Bruna. Você recebe a Bruna? Alguém está forçando? Não. Em nome de Jesus. Estenda as mãos.
Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida desses amados que estarão congregando conosco e servindo e auxiliando no ministério de Cristo sobre a terra. Nós abençoamos para que se cumpra o teu propósito sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, vá em paz, em nome de Jesus. Deixa o fogo vir, o vento soprar e a glória descer. Deixa o fogo vir, o vento soprar e a glória descer. Deixa o fogo vir, o vento soprar e a glória descer. Deixa o fogo vir, o vento soprar e a glória descer. Deixa o fogo vir, o vento soprar e a glória descer. Deixa o fogo vir, o vento soprar e a glória descer. Majestade